Olá pessoal, professora Rose, professora de Geografia, mais uma aula, desta vez sobre capitalismo, espaço geográfico e globalização, com o objetivo de entender a relação entre o capitalismo e a origem da globalização e as transformações no espaço geográfico. Para compreendermos melhor essa relação entre o capitalismo, espaço geográfico e globalização, é preciso relembrar o conceito de espaço geográfico. Conceito esse que nós trabalhamos lá no primeiro ano do ensino médio. Então, revisando, espaço geográfico é o espaço habitado, transformado e utilizado pelo ser humano. É a porção da superfície terrestre que abriga as sociedades, envolvendo também os pontos utilizados para a exploração e extração dos recursos naturais. Não se trata apenas de um palco ou um produto, pois ele é resultado e também resultante das ações humanas. Então, como vocês podem ver na imagem, espaço geográfico, a setinha, modificações, a setinha para baixo aqui, direcionado para o espaço geográfico, paisagens naturais, paisagens humanizadas, que é o espaço habitado pelo homem, porque o espaço habitado pelo homem é o espaço que já sofreu a interferência humana, que a gente chama de ações antrópicas, as ações humanas. Ações essas que foram desenvolvidas através do trabalho. O trabalho que vai transformar todo o espaço. Através de quê? Através das necessidades do homem, certo? Através das necessidades do homem, ok? Nesse espaço geográfico modificado pelo homem, nós temos um espaço natural, ou paisagens naturais, que são aquelas constituídas dos elementos naturais. Como os rios, o relevo, as florestas, o solo e etc. Espaço esse, hoje, praticamente modificado pelo homem. Bom, entendendo que o espaço geográfico é o espaço habitado pelo homem, e o homem, a partir das suas necessidades, e através do trabalho transforma esse espaço, então está aí a relação do capitalismo com o espaço geográfico e o fenômeno da globalização, tá? Todas as transformações do espaço geográfico foram oriundas do modo de produção capitalista. E o que é o modo de produção capitalista? É o sistema econômico, cujo objetivo é o acúmulo de riqueza. Acúmulo de riqueza. Esse sistema, ele se dividiu em 3 fases, como nós já estudamos em capítulos anteriores: capitalismo comercial, capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. O capitalismo comercial, no século XV e XVI, o período das grandes navegações, da expansão marítima, certo? Momento histórico em que as potências marítimo-mercantes da época, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, entre outras, ampliaram suas relações comerciais e conquistas territoriais em diversas partes do mundo, estabelecendo colônias na América, na África e na Ásia. E foi a base da primeira divisão internacional do trabalho, caracterizada pelo fornecimento de matérias-primas pelas colônias, as metrópoles, as nações mercantes europeias, e de produtos manufaturados produzidos nas metrópoles para as colônias. Aí nós temos aqui, as colônias: extração de produtos primários, trabalho escravo e especiarias, e as metrópoles: produção e exportação de produtos manufaturados. O capitalismo industrial, a partir do século XVII
até o século XIX, o que ele se caracteriza basicamente pela consolidação da primeira divisão internacional do trabalho, né, aquela estabelecida entre metrópoles e colônias, mas com algumas distinções. As colônias especializaram-se na produção de matérias-primas baratas para as indústrias europeias. Com o avanço das áreas de mineração e de monocultura de produtos tropicais, algodão, cana-de-açúcar, borracha, café, entre outras, as metrópoles, por sua vez, vendiam produtos industrializados para as colônias. A produção, durante o período do capitalismo industrial, era em larga escala, permitindo às metrópoles a ampliação das vendas e dos lucros que foram investidos no desenvolvimento de tecnologias aplicáveis à produção industrial. Consolidava-se assim uma situação de subordinação econômica e tecnológica das colônias às grandes potências europeias. Vejam bem que o modo de produção nada mais é do que a exploração do espaço geográfico em matérias-primas para serem transformadas na atividade industrial. O capitalismo industrial, assim chamado, por quê? Porque todos os investimentos passaram a ser na indústria. O comércio ele continua, mas os investimentos maiores no setor industrial. Aí nós temos aí em destaque colônias e ou países subdesenvolvidos. Do outro lado, nós vamos ter metrópoles e ou países desenvolvidos, as colônias e ou países desenvolvidos responsáveis pelo fornecimento de matérias-primas e produtos primários, agrícolas e minerais, as metrópoles e ou países desenvolvidos, transformação da matéria-prima em produtos industrializados. Então, aí a gente já tem um grande avanço, né, na transformação do espaço geográfico, né, das paisagens naturais em paisagens humanizadas, com a exploração dos recursos naturais para as indústrias. E a terceira fase, que é o capitalismo financeiro, século XX em diante, né? Aí nós já vamos ter, as colônias já passaram a ser países desenvolvidos, aí nós temos a divisão internacional do trabalho, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, produtos industrializados e matérias-primas, já industrializados os países, né, semi-industrializados, enquanto os países subdesenvolvidos, produtos industrializados, alta tecnologias e investimentos. E o que vai caracterizar esse capitalismo financeiro é que a maior parte das empresas abre o seu capital, ou seja, disponibiliza suas ações para serem negociadas em bolsas de valores. E assim passa a ter, além dos acionistas majoritários, milhares de outros pequenos acionistas. Esse capitalismo financeiro se caracteriza pela capitalização viabilizada pela negociação de ações que possibilita às grandes empresas expandir suas atividades para outros países, sobretudo para os do terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, né? Terceiro mundo não se usa mais, né? Alguns autores ainda usam, mas na atualidade é um termo obsoleto. Bom, vimos que a proporção que o modo de produção capitalista vai mudando, cada vez mais o espaço geográfico vai ficando modificado, vai ficando transformado. E essa transformação vai além de transformação física, de espaço natural em espaço artificial. Ela vai
englobar também as relações entre as pessoas, tá? Essa relação econômica, social, cultural, que vai ser definida como globalização. Como vocês podem ver, né? Podemos dizer que globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos, as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. O processo de globalização surgiu para atender ao capitalismo e principalmente aos países desenvolvidos, de modo que pudessem buscar novos mercados, tendo em vista que o consumo interno encontrava-se saturado. A globalização é a fase mais avançada do capitalismo. Com o declínio do socialismo, o sistema capitalista tornou-se predominante no mundo. A consolidação do capitalismo iniciou a era da globalização, principalmente econômica e comercial. Então, gente, finalizando, a globalização é um processo resultante da expansão do modo de produção capitalista nas últimas décadas. Intensificaram-se o comércio internacional, as operações financeiras entre os países, a disseminação de novas tecnologias pelo mundo e a circulação de pessoas e de informações por diferentes regiões do planeta. Aspectos que vêm promovendo a aproximação entre os mais distantes lugares do mundo. Especialistas chamam de globalização esse processo de intensificação de trocas econômicas, de intercâmbio cultural e de avanços científicos e tecnológicos ligados à produção e à circulação de pessoas, de mercadorias e informações. Certo? A globalização é partilha de informações em tempo real, em tempo hábil, tecnologia da informática, o turismo, né, que é a circulação de pessoas pelo mundo todo com o avanço dos meios de transportes ligando os continentes, exportação, telecomunicações, que vai facilitar aqui a partilha de informação, a mundialização, que é a mundialização, internacionalização, que é o que? A interdependência entre os lugares. O que ocorre a nível local não é mais local, é global. A migração, que é o deslocamento de pessoas do seu lugar de origem para outros lugares em busca de trabalho, de estudo, ou de forma forçada, né? Forma forçada é quando é causado por grandes catástrofes ambientais, ou guerras, doenças, etc. A interação entre pessoas de diferentes nações, né? Através de quê? Das redes sociais, principalmente através das redes sociais. E a partilha de culturas. Hoje, nós praticamente temos os nossos hábitos e costumes homogeneizados. Usamos produtos, usufruímos de cultura que estão em outros mercados, que são de outros povos. Tá? Então, isso é a globalização. E o capitalismo, ele foi fruto desse fenômeno que nós vivemos hoje. Então, como é que eu estou inserida nesse mundo globalizado? Através de todos esses elementos que foram citados. Mas o mais marcante é essa interação entre pessoas de diferentes nações. Esse contato através das telecomunicações, da tecnologia da informática. Então, esse é o fenômeno da globalização. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem suas dúvidas para nós debatermos. Obrigada. Até a próxima.